Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. A palavra de Deus diz assim. Leremos todo o capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo de uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam até debaixo da sua bagagem, e o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podeis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor, e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá a glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rendes louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda,
e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinham, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram-se sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Até o versículo 26. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um dos relatos bíblicos que, infelizmente, nos causa talvez indignação ou dúvidas. A pena de morte imposta a Acã e a sua família foram apedrejados, queimados. Leva-nos a questionar Deus muitas vezes. Algumas pessoas podem até questionar: será que esse Deus não está sendo muito severo em determinadas ocasiões? Embora não seja direito nosso exigir explicações a Deus sobre determinadas punições impostas por causa do pecado, podemos observar esse relato e aprendermos algumas lições. Esse texto que nós acabamos de ler, os fatos narrados no capítulo 7, eles são subsequentes a uma série de conquistas e bênçãos que o povo de Israel havia tido. No capítulo 3 do livro de Josué, narra o quê? Eles cruzaram o rio Jordão a seco. Não é o episódio do Mar Vermelho, não confunda. Êxodo com... Agora o povo cruzaram o Mar Vermelho, o rio Jordão, agora. Lá no Êxodo foi o Mar Vermelho. Tá? Cruzaram a seco. Deus abriu o rio Jordão para eles passarem. Tinha erigido um altar em Gilgal como lembrança da ação divina, no capítulo 4. Celebraram a Páscoa em Canaã e já não havia mais necessidade do maná, pois eles poderiam desfrutar daquela terra. Tinha acabado a vida de cigano. Eles não precisavam mais ficar andando. Eles andaram 40 anos. Capítulo 5. Cercaram e tomaram a cidade de Jericó pela mão do Senhor, de forma milagrosa. Capítulo 6. E essa sequência é quebrada. Da tomada da cidade de Jericó, houve uma ordem clara pelo Senhor para que não se pegasse nada que pertencesse a Jericó, e que o ouro, prata, bronze e o ferro fossem levados à casa do tesouro de Deus. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, o seu tesouro, irão ao seu tesouro. Acã não obedeceu à ordem, tomando para si o quê? Uma porção, prata, ouro, uma capa babilônica, escondeu lá embaixo da sua barraca. Então o povo de Israel preparou-se para mais uma guerra. Eles acabaram de vencer Jericó, um exército muito maior que eles. E agora mandou os espias novamente, falou: não precisa mandar todo o povo, não. Vamos com um grupinho menor, 2.000, 3.000 homens é suficiente. Não precisa fatigar todo o povo, não. E aí eles foram. E aconteceu o inesperado, o inimigo aniquilou todos os 3.000 israelitas. Josué orou todo o dia com o seu rosto em terra, muito triste, sem entender o que tinha acontecido. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra e orou a Deus, clamando: por que, Senhor? Por que o Senhor fizeste isso? Por que não deixou a gente da além do Jordão? Por que fizeste nós cruzarmos o Jordão para nos entregar? Assim seu nome vai ficar manchado também.
Os inimigos vão vir, vão nos atacar, vão consumir-nos. E o seu nome também será manchado. E Deus respondeu a Josué: levanta-te, por que estás assim prostrado? Levanta o seu rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas que eu ordenei que não tomassem, dissimularam debaixo da sua bagagem e puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Por causa do pecado, foram derrotados. E a partir de então, Deus manda Josué dizer o quê? Ao povo a santificar-se. Isso é, assegurar-se que ele mesmo, por meio de sortes, o chamado Tumim, Urim Tumim, que não tem o que é específico, como que era, talvez seja pedras marcadas com as letras do alfabeto grego, a primeira e a última, que iam designando, e Deus ia se revelando através daquelas sortes. E chegaram então, Deus primeiro descobriu que era a tribo de Judá, e chegou o pecador, a tribo, família, casa, homem, por fim, Acã foi desmascarado. É a mesma coisa se, vamos lançar sortes hoje, se Deus se revelasse para nós através de sortes, e de repente alguém aqui na igreja tem um pecado escondido, e de repente através da sorte chegássemos a uma família, e dessa família chegássemos a uma pessoa, e chegássemos nesse homem específico. Foi isso que aconteceu. O Senhor disse então a Josué que se eles não se livrassem do anátema, da maldição, e de Acã e de sua família, e de tudo que possuía, Israel jamais iria conseguir o quê? Vitória sobre os inimigos. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, prata, capa, o ouro, os filhas e bois, seus jumentos, suas ovelhas, a tenda, tudo que Acã possuía, apedrejaram e queimaram. Apedrejaram e queimaram. Todo Israel apedrejou e queimou. E o Senhor apagou ali a sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale do Acor, até o dia de hoje. Acor significa conturbado, vale da tribulação, da conturbação. E após exterminar a anátema da família de Acã, o povo de Israel obteve vitória sobre a cidade de Ai. Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas, mesmo diante de um episódio tão triste que uma família foi totalmente destruída? A primeira, a razão da vitória é a presença de Deus. Independente do que nós estivermos lutando nos dias de hoje, nós não temos guerras, né? Graças a Deus. Mas temos as nossas lutas individuais, familiares. Mas a vitória, a razão da vitória é a presença de Deus. E novamente encontramos o povo de Israel namorando com o pecado. Está ali, flertando com o pecado, mesmo tendo experimentado uma sequência de provas incontestáveis. O amor de Deus para com eles. Esse comportamento parece ser o quê? Cíclico. Parece que vai tudo bem e de repente pecam. E parece que nós não somos diferentes. Parece que quando está tudo bem na nossa vida, a gente esquece um pouquinho de Deus e cai em pecado. E pecamos. Parece que quando está tudo bem, nós vamos lá, esquecemos de Deus. Nós somos muito parecidos com o povo de Israel. E a hora que está recebendo bênçãos atrás de bênçãos, esquecemos que quem está por trás das bênçãos, o Deus de Israel. E aí nos afastamos e esquecemos um pouco desse Deus. E aqui no livro de Josué acontece o mesmo. O povo vinha de vitória, progresso na conquista da terra prometida. Especificamente, a derrubada dos muros de Jericó apontava para um início promissor. E o versículo 27 do capítulo 6 deixa bem claro esse tempo próspero da conquista de Jericó. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Conquistar Ai, um pequeno lugar a leste de Betel, onde havia só um pouco de homens,
conforme Josué 7,3, seria o quê? Mero detalhe. Contudo, os israelitas acabaram o quê? Acharam que podia agir por conta própria e foram onde o quê? Eles se perderam, sem consultar o Senhor. Julgaram eles mesmos que, 3.000 homens, 2.000 homens, basta. Vamos lá que a gente consegue. E o resultado foi desastroso. 36 homens foram mortos logo ao chegar em Ai. E aí tiveram que sair correndo. Covardemente. Não é recuar, é sair correndo, covardemente. E foram derrotados nas pedreiras. O que parecia vitória certa, transformou em uma derrota humilhante. Saul é um exemplo clássico desse comportamento. Depois de um início promissor com seu reinado, quando derrotou os amonitas, Saul, reconhecendo que a vitória seria só obtida pelas mãos do Senhor, teve o quê? Seu reinado rejeitado ao oferecer sacrifícios por conta própria. Podemos resumir a vida de Saul na seguinte frase: o triste fim de um bom começo. O triste fim de um bom começo. E muitos de nós somos assim na caminhada cristã. Começamos bem. Começamos, parece que a todo vapor, honrando a Deus, seguindo a Deus, com Deus ao nosso lado. E de repente, quando as coisas parecem que estão boas, que tudo está correndo bem, eu acho que eu posso fazer as coisas por conta própria. E aí vem as derrotas, vem as turbulências, vem os desastres. E quando eu estou falando isso tudo, eu estou falando relacionamentos familiares, vem separação, briga entre casal, briga entre filhos, pais desonrando filhos, filhos desonrando os pais, e tudo mais que a gente pode imaginar de turbulências de ordem financeira, e tudo mais vem na nossa vida. E aí nós passamos a questionar: por que, Deus, que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso? Irmãos, não são poucas as vezes em nossa caminhada cristã que nos julgamos autossuficientes, que podemos vencer os nossos desafios por conta própria. Se Deus não estiver conosco, seremos o quê? Não seremos vencedores em nenhuma área da nossa vida. Eu lembro, eu era criança, quando o Caio Fábio, proeminência, eu falava: nossa, um pastor presbiteriano na Rede Globo, que legal, eu achava, né? Sou presbiteriano desde criança. Eu achava muito legal ver um pastor da minha igreja tendo abertura na famosa Rede Globo. Proeminente pastor nas décadas de 80 e 90, disse que a razão da sua queda não foi o seu adultério. Ele disse isso, nem o escândalo político pelo qual ele passou, mas ele sucumbiu quando achou que não deveria mais pedir conselhos a mais ninguém. Essa foi a grande queda de Caio Fábio. O adultério já era a ponta do iceberg, já tinha toda uma profundeza embaixo do mar. O escândalo político dele já tinha todo um rastro de pecado para trás. O que nós ficamos sabendo já tinha um rastro de pecado. Ele mesmo disse que o pecado dele foi quando ele achou que não precisava mais pedir conselho para ninguém. Lembremos da palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, meus irmãos, temos que ser humildes, a ponto de, se estamos muito bem hoje, se Deus nos colocou numa posição muito boa, vigie para que você não seja o próximo a cair. Cuide da sua vida espiritual, sua vida com Deus. Primeira lição que nós vimos é que a razão da vitória é a presença de Deus. E a segunda lição que nós podemos tirar desse texto é: quando um membro do povo de Deus peca, todos sofrem as consequências. Todos sofrem as consequências. Eu não canso de falar para os jovens, nós somos um corpo. E quando o nosso corpo é ferido, todos nós sofremos. É a mesma coisa que eu falo para eles, quando nós batemos o dedinho do pé no canto do armário, da estante, e que você sente aquela dor de
Gemer é a mesma coisa quando um jovem, um adulto, alguém da nossa comunidade, do nosso corpo, peca. Nós sofremos com eles. Nós sentimos o pecado. Pois assim deveria ser. Porque somos um corpo unidos em Cristo. No relacionamento de Deus com o seu povo, existe um nível pessoal onde cada um responde pelo seu pecado. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos é que embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Mas há um outro nível em que Deus se relaciona com seu povo, olha para ele como um todo, e quando um peca, todos sofreram consequências. Todo Israel sofreu a consequência. O pecado de Acã foi individual. Ele viu lá, se aproveitou da ocasião, pegou algumas coisas que ia servir para ele, ninguém está vendo. Sabe aquele pecado que você comete lá no seu quarto, que ninguém está vendo? Foi a mesma coisa que Acã fez. Cometeu aquele pecado que ninguém estava vendo. Consequências vieram para todo o povo de Israel. Israel pecou, Deus disse. O sofrimento da consequência do pecado passa por toda a Escritura. Esse ensino já é presente nos 10 mandamentos, quando fala: não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, e daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E há vários outros exemplos desse ensino nas Escrituras, de que pessoas que acabaram sofrendo mal físico, inclusive a morte, pelo pecado de um só. Por causa do pecado de Esaú, na troca do direito da primogenitura, toda a sua descendência ficou fora das promessas de Deus. Por causa do pecado de Datã, Abirão e Coré, pereceram muitas pessoas, sobretudo mulheres e crianças. Deus imputou culpa dos líderes e nos liderados, embora alguns não tivessem nem consciência do que se passava. Outra coisa que aconteceu também, esse Deus é misericordioso, porque ele puniu primeiro o povo, mas depois ele trouxe punição individual. É um Deus misericordioso. Nós sabemos do pecado de Davi, todos os males que ele trouxe, males físicos, o homem segundo o coração de Deus, por causa do pecado dele, trouxe consequências. O pecado de Arão e de alguns outros líderes, construindo o bezerro de ouro, Deus trouxe males físicos na congregação. O pecado individual gera consequências coletivas, meus irmãos. Gera consequências coletivas. Nenhuma pessoa foi poupada dos males físicos por causa do processo de imputação que Deus estabeleceu. E esse processo ainda não parou. Em medida diferente, ele continua em vigor. Nem sempre as pessoas que cometem os seus pecados são as únicas a sofrer consequências. Seus parentes muitas vezes sofrem. Podemos citar aqui algo de uma pessoa promíscua, que adquire o vírus do HIV, um homem contaminado, porque cometeu um adultério no seu casamento, ele volta para dentro da sua casa, contamina sua esposa engravida, contamina o seu filho, tudo consequência de um pecado. E esse pecado não foi o ato do adultério, o pecado nasceu quando ele cobiçou outra mulher. Por essa razão, precisamos meditar sobre esse princípio da representatividade. Não são poucas pessoas que recebem consequência dos pecados por imputação. Por essa razão, precisamos meditar na consequência dos pecados. Esses pecados podem trazer consequências desastrosas para outras pessoas, para a igreja, para as nossas famílias. Assim como no caso de obediência e amor a Deus, pode trazer o quê? Benefícios, como no caso, até 1000 gerações, como diz o texto
Moisés escreveu lá em Êxodo, como é a promessa das Escrituras. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto, que o remédio para o pecado é amargo. Muitas vezes é ruim, doloroso, mas é necessário. Depois de o povo ter sido derrotado, Josué orou ao Senhor e obteve a resposta de que a causa da derrota era o pecado, que afastava de Deus. O pecado faz isso conosco. O pecado nos afasta de Deus. E quando o pecado não tem arrependimento genuíno, não há um arrependimento, o pecado nos afasta eternamente de Deus. Quando pecamos, meus irmãos, necessitamos de arrependimento, de pedir perdão. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenaram, pois tomaram das coisas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Isso é, se não eliminardes o pecado da vossa vida. Depois de descobrir que o pecado e a culpa era de Acã, e posterior confissão do mesmo, foi cumprida a ordem. Acã foi apedrejado, queimado, juntamente com todos seus familiares e todos seus animais. É interessante notar a progressividade do pecado de Acã. Vi, cobicei, tomei e escondi. Alguma semelhança com o relato de Adão e Eva, em Gênesis? Vi, cobicei, tomei e escondi. Os pecados surgem muitas vezes com os nossos olhos. A gente deseja alguma coisa que não pertence a nós. A gente deseja, muitas vezes, uma mulher que não foi aquela que Deus deu para nós. Então, quando nós vemos um adultério ou algo público, já tem um monte de pecado para trás. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. Não podemos esquecer que Deus é santo e odeia o pecado. E se Deus é complacente com o pecado, ele vai contra o seu próprio caráter. A pena de morte nos assusta, mas onde não há condenação pelo pecado, não há santidade. E Deus usa meios conforme lhe apraz. Muitas vezes ficamos escandalizados quando a igreja exerce disciplina, exclusão de seus membros, mas é um câncer. Imagina um câncer que deve ser extirpado antes que entre em fase de metástase e contamine todo o corpo. Veja que a acusação que caiu sobre Acã não foi apenas de ter tomado as coisas condenadas, mas de ter conturbado o povo de Deus. De fato, às vezes o tratamento contra o pecado é doloroso, como a quimioterapia é. Causa queda de cabelo, perda de peso, dor, mas ela é necessária. E a disciplina foi necessária para que Israel voltasse a ter Deus com eles. E, consequentemente, as vitórias voltassem. Foi o que aconteceu. Pecado descoberto, mais punição igual destruição dos inimigos. A solução para os nossos pecados, meus irmãos, está em Cristo Jesus, pois Ele é o Redentor dos nossos pecados. Nós não precisamos mais sacrificar ninguém por causa de um pecado. Não precisamos sacrificar mais nada, nem ninguém. Mas isso não significa que não haverá consequências, nem punições pelos nossos pecados. Pois muitas vezes nossos pecados acabam trazendo o quê? Consequências para toda a família, ou para toda a igreja. Então, eu gostaria de convidá-los nessa noite a retirar da sua vida, da sua tenda, da sua casa, aquilo que te faz pecar, e voltar-se para Deus, voltar-se para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando você conseguir tirar o que está te fazendo pecar, receba as bênçãos que Deus promete na Bíblia. Aproveite delas, que são muitas. Usufrui dessas bênçãos. Retira o pecado, meus irmãos, da sua vida.
e usufrua das bênçãos que Deus promete na Bíblia. Que Deus nos ajude e nos abençoe.